Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre IRDM11, o fundo de papel do Iridium. Quero conversar aqui com vocês sobre como o fundo utilizou bastante do seu caixa nesse mês. A gente sabe que a Iridium optou por manter o caixa bem alto durante todo o período ali da Selic elevada, aguardando a movimentação do mercado. Nesse mês ela usou aqui quase metade desse caixa. E quero comentar com vocês também uma teoria de como o fundo pode conseguir diminuir sua posição em outros fundos problemáticos, como DEVA, HCTR e outros que a gestão já indicou que pretende até zerar a posição. Tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo comentário mensal e atualização do fundo, o gestor traz para a gente que o IPCA referente a julho registrou uma variação positiva de 0,12. Esse resultado contribui para ancorar expectativas inflacionárias em níveis mais reduzidos, o que possibilitou aqui o corte na taxa Selic de 0,5%, e a gente tem essa projeção já para as próximas reuniões. Em relação ao desempenho do fundo, nesse mesmo período, ele apresentou uma diminuição de 7 centavinhos nos rendimentos, em razão ali da deflação nesses últimos meses. A gente teve um mês com menos 0,08. Vale ressaltar que o fundo ainda possui uma correção monetária acumulada em alguns ativos de aproximadamente 17,8 milhões. O fundo poderia ter colocado aqui quanto que esse valor equivale por cota, né? Ficaria mais fácil, o que pode ajudar a diminuir o impacto dos rendimentos futuros. Obviamente o fundo aqui vai ter que fazer um giro, fazer negociações, as quais não foram feitas nesse mês, então espero que o fundo faça, porque de fato, nesse momento, é interessante aqui conseguir fazer um giro para entregar um valor melhor para o seu cotista. Vale destacar que o fundo se encontra plenamente alocado com um caixa de apenas 2,84% do PL, aproveitando oportunidades específicas para investimento e reciclagem na carteira de ativos. Esse caixa, pessoal, para quem acompanha o fundo há mais tempo, lembra que ele foi na faixa dos 5 e pouquinho por cento do PL. Então, o fundo utilizou bastante nesse último mês. Bom, a gente vai dar uma olhadinha aqui na carteira. Aqui a gente tem os CRIs, correto? A gente tem aqui também o restante de CRIs, tem um pouquinho de FII de renda fixa e temos aqui a carteira de FIIs. O que eu quero comentar com vocês sobre a tese aqui de como o fundo pode conseguir diminuir sua posição em outros fundos, como DEVA, HCTR, enfim, os fundos dessa família, digamos assim, é o seguinte: a gente tem aqui o SPVJ, que é um fundo que a gente consegue olhar o preço médio aqui, o custo médio dele de R$ 108,47. A gente sabe que o HGRU ele vai fazer uma liquidação desse fundo. Tá? Então, o IRDM tem aqui mais de 32 milhões em SPVJ e muito provavelmente a gente vai ter que ver aqui ainda os valores, enfim, quanto que vai ser de lucro, tem imposto de renda a ser pago, mas muito provavelmente o IRDM vai ter um lucro relevante nessa operação, com esse fundo sendo liquidado. Com esse lucro vindo aqui para a DRE do IRDM, o IRDM pode vender de forma mais agressiva DEVA e HCTR no mercado secundário e abater o prejuízo que ele vai ter nessas operações com o lucro do SPVJ. Dessa maneira, ele consegue não prejudicar o rendimento no curto prazo, porque, lembrando, pessoal, para quem não entende muito bem a mecânica do fundo imobiliário, se o gestor ele vende aqui operações com prejuízo, vamos supor que teve prejuízo de menos R$ 1 na cota, e o fundo gerou naquele mês 70 centavos com as suas outras alocações, o fundo tem um resultado líquido negativo. Então, ele não pode distribuir aqueles 70 centavos com o lucro de R$ 1, ele tem que compensar. Ele tem um período para fazer isso, para a gente não entrar muito aqui no detalhe, mas isso tem que ser feito. Só que, eventualmente, isso vai chegar no rendimento, um prejuízo desse. Então, se o fundo consegue sair de uma posição no lucro e imediatamente já compensar um outro prejuízo, o rendimento não sofre. E a gestão ela vem demonstrando relatório a relatório que ela quer sair dessas posições, que ela não está satisfeita e vem, durante muito tempo, ela foi fazendo vendas pequenas, a cotação caiu muito porque os problemas desses fundos se agravaram e a gestão optou por diminuir a velocidade dessa venda, mas não quer dizer que ela não vai vender. Então, ela vai aproveitar esses momentos. E tem outros momentos que o fundo pode aproveitar também, por exemplo, XPML, a gente até vai dar uma olhadinha mais abaixo, tem informação sobre isso. É um fundo que fez aí praticamente 2 emissões em seguida.
e tinha ali um espaço, mesmo que pequeno, para fazer uma arbitragem, até mesmo uma flipagem, enfim, depende do momento. E a gestão, eu acredito que vai optar por fazer essas movimentações, mas não necessariamente para distribuir esse lucro no rendimento, mas talvez para ir abatendo o prejuízo da saída dessas outras operações. Outro ponto aqui, né, a gente tem o Serra Verde, que é um prejuízo que ainda não foi aqui, né, trazido para o valor patrimonial, porque esse fundo foi remarcado por diversos problemas para quase aqui zero, né? E aqui no custo médio a gente vê que o IRDM ainda marca ele é 8,19. Então, enfim, tem todas essas situações. O IRDM ele tem uma porcentagem total, somando todos esses problemas, baixa ainda, mas vai ter que se desenrolar isso aí ao longo do tempo e a gestão tem que buscar alternativas interessantes como essa que eu acabei de citar para tentar penalizar o mínimo possível o dividendo, porque eles sabem que se fizerem um movimento muito brusco e o dividendo ficar muito penalizado por meses, por exemplo, eles poderiam zerar essa posição, todas essas posições problemáticas e ficar ali 5 meses, 6 meses sem distribuir dividendo. Aí o cotista de fundo imobiliário não vai aceitar bem, com certeza, e a cotação vai desabar mais ainda. Então, é uma é uma matemática muito complicada de ser feita, ela não pode ser tão assim preto no branco, a gestão tem que conseguir fazer alguns movimentos. Enfim, movimentações do mês. O fundo aqui comenta novamente sobre a questão da inflação, mas vamos olhar aqui diretamente as operações. Então a gente consegue ver aqui que de todas essas operações o fundo só fez uma venda, que foi de um CRI Vitacom, mas muito pouquinho, menos de 300 mil, e basicamente aqui a gente consegue ver que o fundo fez bastante compra no mês, basicamente CRIs. O que acho interessante é que a carteira de FIIs que ela já até é grande, inclusive quando o fundo sair dessas posições de FIIs, espero que ele invista em CRIs. A gente consegue ver então aqui, basicamente dividido entre IPCA e CDI. Tem um pouquinho aqui em GPDI, que é uma taxa interessante, mas é um valor bem pequeno. E o grosso mesmo ele colocou aqui, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 17,5 e CRIs interessantes, né, pessoal? Ali do HGBS. Tem outros aqui em taxa no CDI também, uma taxa bem interessante, CDI mais 2,4. Então, a gestão, ó, aqui é um CRI de 25 milhões, optou por finalmente usar o caixa. Aqui tem até algumas operações um pouquinho mais com perfil mais middle para high yield, né, pessoal? Aqui na seção de fundos imobiliários, a gente consegue ver XPML 11. Aqui eles fizeram uma venda a 104,39 e provavelmente aqui tiveram algum lucro. Então, é esse tipo de operação a gente pode começar a ver se o mercado continuar pujante aí na questão de emissões. Eventos adicionais. XPHT, em julho, o fundo XPHT concretizou sua captação, que pretende utilizar para amortizar integralmente a cota XPHT11. O fundo possui RDM. O fundo IRDM possui quase 25 mil cotas, que deverá ser amortizado 8 de agosto. No próximo mês a gente consegue ver como que essa operação vai refletir na DRE. Aqui a gente tem o acompanhamento das operações com problema, não tivemos ainda alterações. Para quem quiser análise detalhada de todas essas operações, tem no meu vídeo do mês anterior, inclusive com críticas em alguns pontos aqui que a gente poderia ter mais transparência. Chegando aqui na DRE, a gente consegue ver a diminuição, obviamente, da linha de correção monetária de um mês para o outro, em razão da deflação. Negociação ficou bem aquém, né? O IRDM, que foi um fundo que historicamente conseguiu negociar muito bem com aqueles fundos high yield, que hoje ele quer sair, mas a gestão poderia voltar a conseguir fazer esse giro, seria muito interessante. A gente viu esse mês muito pouquinho mesmo. E basicamente o fundo distribuiu tudo que conseguiu aqui, os 80 centavinhos. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, um grande abraço e valeu!